Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. É sempre uma alegria muito grande esta oportunidade de nós aqui nos reunirmos em nome do Senhor Jesus para procurarmos aprender um pouquinho mais do seu Evangelho, que o Evangelho é este roteiro iluminado que há necessidade de fazer parte do nosso dia a dia, né? Então é muito gratificante a nossa presença aqui. Com certeza, durante todo este nosso encontro, nós estaremos recebendo o alimento espiritual, o fortalecimento de que nós necessitamos e também acrescentando ou recordando alguns conhecimentos acerca das lições do Evangelho que sempre são necessários para nós, né? Então, é de grande valia este nosso momento aqui na casa da irmã Lina. Então, nós vamos agradecendo ao Senhor Jesus, nosso Mestre, a Deus Pai de amor e de infinita bondade, infinita misericórdia, a irmã Lina, que é a dirigente espiritual desta casa de oração, e são muitas as fraternidades que aqui se aportam para nos auxiliar e também auxiliar a muitos irmãos desencarnados que também participam conosco deste banquete espiritual. Então vamos procurando manter o nosso pensamento ligado
em tudo aquilo que aqui estará sendo colocado, para que nós saibamos assim usufruir com maior propriedade destes pequeninos momentos que nos ligamos em oração em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. O nosso evangelho de hoje, nós vamos receber o Senhor Fidel, que veio com muita gratidão nos trazer os ensinamentos do evangelho da noite de hoje. O Fidel, ele é um trabalhador da Seara de Jesus e ele segue a doutrina espírita, participando de muitas atividades, inclusive com muito empenho desta área de divulgação do Evangelho. Ele faz parte da Federação Espírita, de inúmeras casas aqui na cidade de São Paulo. Então hoje ele está nos agraciando com a sua presença aqui e nos contemplando com esses ensinamentos que serão aqui trazidos, tá? Então seja muito bem-vindo, Fidel. Muito obrigado. Tá bom? Deixa eu só lhe falar uma coisinha só. Se você quiser ficar desse lado, né, também, fica à vontade, tá, pode andar, pode circular. Eu trouxe, dentro dessa situação de hoje, né, o Espiritismo, Kardec nos traz que o Espiritismo ele não está fundamentado em nenhum ser, né, nem Jesus, nem médico, ninguém, mas na própria evolução humana, evolução espiritual. Os próprios espíritos mais evoluídos que trouxeram esses ensinamentos, logicamente presididos por Jesus e por milhares aí de espíritos superiores que nos dirigem. O que nos serve isso? Para mostrar que nós é que somos responsáveis pela nossa própria evolução. Jesus se apresenta, nós vamos ver aqui uma parte, como um servo, um ajudador, aquele que serve, né? Quer dizer, não como servo, aquele que serve, aquele que está à disposição para fazer. O Espírito de verdade também vem como um ajudador. É Jesus que fala na última ceia, né? Se me amares, seguir meus ensinamentos, eu rogarei o Pai e ele enviará o outro ajudador, ou auxiliador, como traduz. Então, no Espiritismo, nós temos que ter a consciência de que Deus não está lá em algum lugar, e nem mesmo Jesus. Deus está em nós, como Jesus afirma, e nós somos responsáveis pela nossa própria evolução, né? Toda a paz que podemos alcançar, fazemos por nós mesmos. E a ajuda sempre virá, sempre que precisarmos dela, sempre que bater, ela se abre. Eu vou iniciar então, eu trouxe hoje um texto do livro Pai Nosso, que é psicografado por Chico, né, feito por Emmanuel, psicografado, né, através do Emmanuel e através do Chico, e a lição 144, que ele diz: fazei preparativos, é o nome do texto. E nesse texto ele faz uma epígrafe de um texto de Lucas 22:12. Diz lá: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Só voltando um pouquinho, o que está dizendo nesse texto anterior? Jesus, antes de adentrar a cidade para fazer o último sermão, ou conhecido com a última ceia por David, mas o sermão do cenáculo, né, que é o nome original, antes de chegar à cidade, Jesus, com a capacidade natural dele de dupla vista, né, que ele tinha todas as capacidades, né, e podia ir onde ele quisesse, outro planeta, em qualquer lugar que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Então, por isso tem várias passagens na Bíblia em que ele vai conversar com alguém, ele fala: eu vi você sentado na beira de uma árvore, eu vi você na beira do rio. Então, todos os comentários disso, porque ele via, tinha essa capacidade de fazer. Ele manda, né, ele pede que o João e o Pedro vá até a cidade e preparar um local, encontrar um local para que ele fizesse preparativos ali. E o João e o Pedro falaram: mas aonde vamos fazer? Como é que a gente vai encontrar isso, né? Não conhecia, não sabia. E ele diz assim: ao chegar na cidade, verá uma pessoa passar com um cântaro na cabeça, né? Um pote cheio de água, né? Que
segue-o, onde ele entrar, entreis. Procura o senhor lá da casa, o pai de família da casa, e diz, o mestre perguntou, onde é que vamos fazer a ceia? E ele vai indicar o local. Ali, local mobiliado, fazer os preparativos. O Emmanuel, ele traz uma orientação muito interessante sobre essa parte de Jesus, mostrando, a fazer uma associação com esse cenáculo, com esse local, com essa casa, esse local mobiliado, com o nosso ser interno, né, com a parte interna. Diz então Emmanuel, aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentos-se paredes, os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processo de limpeza diária, procedimento normal da casa, né? O homem consciencioso conhecerá ou reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que se defrontará além da morte do corpo. Então Emmanuel nos traz essa orientação de que tudo isso é importante, faz parte da vida, mas tem um limite. Nós não podemos ficar presos a esses movimentos de limpeza, de preparação, em detrimento da limpeza espiritual, do processo espiritual. Então, se nós temos que fazer um trabalho, mas existe alguma coisa na linha eterna, na linha espiritual de aperfeiçoamento, nós devemos encerrar ou parar por enquanto aquilo e dar continuidade às coisas mais importantes, porque elas é que são eternas, elas é que vão ficar conosco, né? Diz ainda, se isso ocorre com a afeição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno, se é importante fazer esses trabalhos, são importantes manter a casa limpa, ordenada, preparada, como será ainda mais importante a nossa preparação interna com o avanço, né, espiritual. Certamente, inúmeras criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos, erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção das bagatelas e dormem de novo cada noite. Se nós observarmos, assim, isso não é uma crítica, isso é uma constatação. É importante nós lembrarmos que Jesus fala sobre a natureza do planeta. Jesus disse que esse planeta é um planeta de inquietação, de inquietações, né? Há de haver tribulações, mas há daquele que provoca isso. Mas é da natureza do planeta, é um processo natural de desenvolvimento. Então aqui nós temos alunos e professores a vida inteira. Cada um de nós ensinamos e aprendemos o tempo todo, né? Aprendemos e ensinamos, encarnado ou desencarnado, o processo é o mesmo, né? Então nós estamos nessa continuidade da vida. Qual é o chamamento dos espíritos? Viver a atualidade como a vida eterna, para não ter medo. Quando Jesus fala, não tenha medo, confie em mim, né? Siga as orientações e não temas ou não temais. Então qual é a orientação que Jesus está nos passando? Se nós vivermos de acordo com essas orientações, com a paz interna, não há o que temer. Vai desencarnar amanhã, depois tudo bem, depois volta se precisar, ou não volta, ou vai para onde tiver. Mas manter a consciência tranquila, mesmo após a passagem lá. Lembramos de uma parábola onde e uma orientação que ele fala sobre a pessoa no desencarne não chegar como uma criança. Então ele diz, todo aquele que chegar no reino dos céus, desencarnar, que não for semelhante ao comportamento de uma criança, não permanece lá. Por quê? Porque uma criança, quando nasce, por mais que ela tenha um espírito que seja agressivo do passado, que ela vai aprender tudo, ela é suave, ela é tranquila, ela é mansa. Jesus orienta em várias passagens que nós devemos nos preparar para quando nós sairmos desse plano ir em paz, tranquilo.
não ir guerreando, querendo saber onde está, né? Onde está Maria, onde está Jesus, onde está sereno, né? Viver aqui e viver a eternidade da mesma maneira. Esse é um dos chamamentos importantes do Espiritismo. Viva aqui hoje como se fosse eterno. Não tem amanhã, não tem outro dia. É sempre no presente, né? Então, o homem simples, terreno, mantém-se na expectativa da morte orgânica, e o homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Mais uma vez ele lembra que o trabalho de redenção é um trabalho nosso, é um trabalho próprio. Enquanto você trabalha e vai fazendo, você espera o Mestre tranquilo, em paz, ao chegar. Então ele diz ainda: não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. Aí dentro, fazei preparativos em ascensão ou em constante ascensão. Encerra então essa parte do livro aqui, esse capítulo. Nós vamos lembrar aqui uma frase nessa parte da construção, né? A construção da paz interior. Nós temos uma frase bem interessante de Francisco de Assis. Francisco de Assis é tido por vários estudiosos uma pessoa que mais compreendeu Cristo, embora muita coisa se fala sobre ele, mais no sentido de quase depreciativo. Ele vivia com os passarinhos, ele vivia com os animais, ele como se fosse uma coisa negativa. Não. Francisco de Assis ensinava muito sobre o verdadeiro ensinamento de Cristo, de manter a paz interior. Ele lembrava sempre de uma frase que Jesus fala, que está nos Evangelhos, que Deus está em nós, né? Deus está dentro de todos nós, Deus está em tudo, né? Deus está em tudo. Nós estamos em Deus, porque Deus é maior. Se tudo em nós está em Deus, logicamente nós estamos em Deus. Então, Francisco de Assis, ele diz que a nossa essência, a essência da alma, a essência espiritual, ela é extremamente suave, extremamente divina, natural, e é de paz. Então ele diz assim: se algo rouba a paz do teu coração, é porque ocupou o lugar de Deus. Então, quando nós ficamos bravos, chateados, preocupados, tensos, é porque nós estamos esquecendo um pouco aquilo que Jesus falou: eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo, mas a paz interna. Então, o natural nosso, o humano nosso, o ser espiritual nosso, ele é divino, ele é de paz. Não importa se tem guerra, se tem pandemia, pode ter o que for. É preciso que nós alimentamos em nós essa questão de paz, de serenidade. Não tenha medo. Mas se acontecer, tem os cuidados naturais, toma os cuidados, é responsabilidade nossa, mas nós não podemos nos preocupar. Então diz Francisco de Assis: se alguma coisa tira a nossa paz, por preocupação por alguma coisa, é porque está ocupando o lugar de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Peraí, isso aqui não é meu. Por isso que lá no passado, lá na Grécia, e depois é repetido até hoje, essa frase, diz quando a pessoa está maluca, está desesperada, diz que ela está fora de si, né? Está fora de si. Por quê? Porque o ser, né, estar no ser, é sereno, é de paz. Quando nós ficamos exaltados por alguma coisa, saímos fora de nós mesmos, saímos fora da divindade em nós, saímos fora de Deus, né? Alguma coisa ocupando o lugar de Deus. Então nós vemos aqui, retomando lá essa parte de Lucas, que traz mais algumas informações que eu gostaria de complementar, de onde o Emmanuel tirou esse texto. Então diz lá: chegou porém o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então chegou o dia. É importante nós lembrarmos sempre que a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, ela é diferente no seu conceito, tá? Hoje a gente vê o Haroldo Dutra fala algumas coisas, o Divaldo às vezes fala alguma coisa, a gente vê algumas coisas. Nos estudos filosóficos espíritas, aprofunda um pouco mais essa questão, né? Essa questão de entender qual é a diferença. Por que Jesus é chamado do Cordeiro de Deus, né? Porque na Páscoa judaica sacrificava, imolava um animal ali, compartilhava e tudo. Por que Jesus se deu? Qual é a diferença? Então, falando de forma assim, analógica,
A diferença é que enquanto lá na Páscoa judaica até hoje é uma coisa material, do sangue material do animal para comemorar alguma coisa, na Páscoa cristã é o salto do ser primitivo, do ser natural comum para o ser espiritual. É esse salto que é o que quer dizer a Páscoa, né? O termo, né, na tradução é pular, né? Pular. Quando eles faziam pesa, que eles chamavam lá, colocava aquela marca nas casas, então o espírito da morte, quando viria, ele pulava a casa. Então a ideia de pular. Na Páscoa cristã, a gente vai ver que a ideia que Cristo traz é que nós, nesse período, quando ele planta o reino dos céus, ele vai falar sobre isso, o salto é outro. Então ele próprio, Jesus, passa a se dá como um ser humano, já não é um cordeiro, um animal. Então ali já é um conceito espiritual, e ele preside isso, está presente. Nós vamos ver que ele está por aí, é ele que diz isso, né? Então nesse texto, inclusive, aqui, eu quis trazer. Então, ele mandou Pedro e tal, ir preparar a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram, onde queres que preparemos? Eu quero ler de novo isso aqui, né, para a gente... E eles dizem, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. O Emmanuel, observamos que ele faz a observação, porque Jesus já está dizendo aqui que a pessoa que está indo está levando água para lavar. É água, limpeza física, né? Então vai ser processada ali a questão da limpeza espiritual. Mas na analogia, a pessoa está com cântaro, né, que é um pote, né, de água, então para fazer uma limpeza. Direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado para ir fazer preparativo. Então o que é que Jesus está nos orientando aqui, como Emmanuel está trazendo? Que o nosso templo interno divino, ele é repleto, ele é completo, ele é mobiliado, ele tem tudo que precisa, divinamente construído, não precisa de nada de fora, nós podemos fazer tudo. Por isso que Jesus fala, Deus está em vós, manifesta isso, manifesta o Deus que está em vós. Alguns cumprimentos anteriores dizem isso, né? O ser que habita, o Deus que habita em mim, cumprimenta o Deus que habita em você, né? Parece que não, mas tem umas Deus que trata mais ou menos assim. Então, essa ideia da divindade em nós, ela é completa, ela não está faltando alguma coisa que nós precisamos pegar de fora. Nós precisamos trabalhar isso em nós mesmos, e é um trabalho nosso, a ajuda sempre virá. E indo eles acharam, como lhes havia dito, né, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes Jesus, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Está chegando a hora dele, é a última ceia. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Nós observamos que Jesus, em vários ensinamentos, ele fala do Pai, aquele que me enviou, né? Nós encontramos isso com mais clareza numa parábola chamada parábola dos homens maus, onde ele dá a ideia de quem é esse pai que fez, que é o Senhor que preparou a terra, que organizou, que fez, que mudou, plantou e alugou para alguém e foi para algum lugar. Esse pai, que é nosso pai, que Jesus fala, meu pai e vosso pai, esse age pela vontade. É por isso que no Espiritismo, algumas pessoas falam assim, tem uma frase lá no Espiritismo, sede perfeito, Jesus fala isso, sede perfeitos como vosso Pai é. E aí é uma confusão em várias igrejas do Espiritismo também. Porque alguns falam, não, mas você vai ser relativo, não vai ser igual. Espera aí. Aquele que enviou Jesus está falando, o Pai, é um ser igual a nós, que evoluiu e que cresceu. Jesus fala isso. Sede perfeito como vosso Pai, como o Pai é. Quando Jesus se refere a Deus, como a gente vai ver aqui, em várias passagens ele diz, por exemplo, nenhum fio de cabelo cai sem o conhecimento de Deus. Nenhuma flor cai, porque está tudo em Deus.
esse ser que é imóvel, imutável, não age pela vontade. Está lá no filósofo chamado Parmênides, que antes de Sócrates, dá 5 características. E Kardec vai falar dele na Gênese. Kardec traz essas características, e acrescenta mais soberanamente justo e bom. Quais são essas características, rapidinho? Ele diz assim, que esse ser que dá origem a tudo, ele é imóvel, quer dizer, está sempre no mesmo lugar. Ele é eterno, conceito grego de eternidade, é incriado, né? Sempre existiu e sempre existirá, e não há outra forma de fazer. Então ele é eterno, sempre existiu e sempre existiu do mesmo jeito. Ele é imóvel, ele é imutável, então ele jamais vai mudar. O Deus, o ser, jamais vai mudar, né? Ele é uno, isso ele é contínuo, tudo que tem está dentro dele, né? E é imaterial, quer dizer, a ideia de material é assim, não dá para definir, nós não temos condição de saber como é que é. É alguma coisa que é. Só que esse ser dá origem a tudo que existe, inclusive os espíritos. Por isso que Jesus fala, o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito, o espírito vem de Deus. Então a ideia, isso é importante, eu considero, porque para quebrar essa coisa que a gente fica imaginando, por qual algumas pessoas dizem, não, Deus é assim porque Deus quer. Deus não quer nem não quer. A ideia do Deus que dá origem a tudo, ele está muito acima, ele está em tudo, ele é imóvel, ele é imutável. Quem age são os seres, isso sim. Quem age somos nós, somos o nosso anjo guardião, só Jesus Cristo, é aquele que enviou, porque Jesus fala sobre isso, quando ele fala da ideia de onde ele veio. Ele falando sobre João Batista. Dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas de onde eu venho, o menor é maior que João Batista. Isso mostra que de onde Jesus veio, e seres... Mas Jesus voltou para lá? Nós vamos ver que não. É ele que fala, aqui nesse mesmo texto. Tem 1 minuto e meio, 85, mais ou menos. Pode ser, não tem problema. E tomando o cálice, havendo dado graças, diz, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, a partir de Jesus, toda a evolução do conhecimento, a partir de Jesus começa a implantar o reino de Deus na Terra, o reino natural, a aproximação dos seres espirituais com a Terra. Por isso que ele vai dizer que os justos herdarão a Terra, porque a Terra vai passar e passando, vai continuar evoluindo. E vai evoluir, vai esquentar, não importa, não precisa daqui a alguns milhões de anos, não precisa nem corpo físico, você vive naturalmente espírito, né? Porque vos digo que não beberei e tal. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu dizendo, esse é meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em minha memória. Alguns estudiosos veem claramente, eu também vejo assim, que Jesus está dizendo, a ideia do pão físico, a obrigatoriedade nossa como ser espiritual, né, como ser cristão, como ser espírita, compartilhar com aqueles que precisam o alimento físico, né? É uma necessidade física do corpo e nós temos a obrigação moral de fazer. Da mesma forma, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui sim, ele traz a orientação espiritual. Né? Traz a orientação espiritual, que é um outro nível, da mesma forma ele fala, compartilheis com todos, né? Mas eis que a mão que traz está comigo à mesa. Ele está lembrando aqui do caso de Judas e diz, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Veja que Jesus sabia que ele tinha que passar por isso. Já estava escrito, estava lá no Velho Testamento, como Elias, como Jeremias, todos falavam que Jesus ia ser preso, ia ser judiado, ia ser crucificado, ele tinha que passar por aquilo. Então Jesus está dizendo que não é porque o Judas traiu, né? O Filho do Homem vai segundo o que está determinado pela divindade lá. Mas aquele que provocou sofre as consequências. Isso é a lei de ação e reação, né? Nós sabemos disso. Mais um pouquinho só para terminar. E começaram a perguntar entre si, né, qual deles seria o que havia de fazer. Mas logo em seguida, observamos a questão humana aqui. E houve entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Já que Jesus vai embora, alguém vai ocupar esse lugar. Quem é que vai? E começa a confusão ali mesmo, né?
E Jesus dá um exemplo assim, ó, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Os gentios era tido como pessoa religioso. Então esse grupo está dizendo que tem os benfeitores, não importa o caráter dele e tal, são chamados de benfeitores. Por outro lado, ele lembra que antes, né, mas não sereis vós assim, antes o maior dentre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou é quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus mais uma vez mostra que ele é um servidor, ele é um orientador, ele é uma pessoa que está ali para isso, né? E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus foi tentado várias vezes. Umas pessoas dizem, mas quem é que tentaria lá? Sim, né? Foi. Tá? Se teve, não teve, mas que foi tentado, isso é natural, né? E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos. Então Jesus transfere aquilo que ele recebeu do Pai como missão, ele deixa com os discípulos e todos aqueles de boa vontade que trabalham, né, para fazer. Disse também o Senhor, Simão, Simão, é o Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, né? Ficar jogando para lá para cá com vento e tal. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele então, ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro fez essa afirmação, que estaria pronto. E Jesus, logo em seguida, o diálogo continua e ele vai dizer, antes mesmo que o galo canta, me trairá 3 vezes. Né? Então, assim, Jesus conhecia a natureza. Eu estou falando isso por quê? Porque quando alguém diz que a igreja foi fundamentada sobre Pedro, é um absurdo. Se fosse sobre Pedro ou sobre alguém, não precisava de Pedro. Ou seria sobre Felipe, ou sobre Paulo, sobre outros que eram mais equilibrados. Na verdade, a igreja, ou a confissão de Cristo, é fundamentada numa frase que Pedro disse. Jesus está reunido com eles e pergunta, quem dizes que sou? E aí um fala, diz que é João Batista, diz que é Elias, né? E aí o Pedro fala, és o Cristo, filho de Deus, né? És o Cristo de Deus. E ele diz, em verdade vos digo, né? Pois é Pedro e tudo mais. Não foste vós que disseste, mas veio de Deus. Sobre essa pedra, sobre essa afirmação, eu fundamento a minha igreja, eu formo a minha igreja. Então, a fundação da ideia de Deus, de Cristo, é sobre essa fase, essa fala de Pedro, de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, ele é aquele que passou por tudo que estava escrito lá para cumprir o que fez lá. E aí, logo em seguida, ainda nessa mesma parte aí, João, né, quando João traz, Jesus vai, quando eles têm essa confusão de ver, ele fala, é preciso que eu vá, né, primeiro. Mas nós queremos ir com você, então, para onde eu vou não podeis ir. Mas olha o que ele diz assim, ó, é preciso que eu vá primeiro, para preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais. Isso para nós, espíritas, né, no espiritismo, ela é fundamental como orientação. Jesus implanta o reino dos céus, a partir da sua morte, da Páscoa e tudo mais, implanta na terra, ele retorna várias vezes, a Bíblia relata 18 ou 19, há alguns estudiosos que dizem que ele tem mais de 100 aparições, né, por vários livros, várias obras ali. Jesus não aparece, ele diz que ele vai preparar um lugar, depois ele vai retornar, para onde ele for, nós também vamos. Então por isso é que Jesus, antes, só rapidinho para passar, Jesus antes, durante a sua vida, ele vai conversar, dar uma grande lição às mulheres e aos homens, aos pais, quando ele pega aquela criança que vem, ele fala, deixai vir as minhas crianças, e não maltrateis. Jesus orienta as pessoas a cuidar dos pais, como mães, como pais, como avós e tal, a cuidar, trazer os filhos na orientação correta, na orientação divina, e ao mesmo tempo, Jesus morre, vê lá na prece lá do crédito, e ele vai ao inferno, desceu aos infernos. Hoje mudou para mansão dos mortos, mas não mudou nada. Quem estava lá antes?
Aquele o Elias é o João Batista, tá certo? O Elias preparou o caminho para Jesus. Elias veio e preparou, ele dizia lá como Elias, 900 anos antes: eu virei preparar o caminho do meu Senhor. Por isso que Jesus abre o sermão, esse último sermão, dizendo: durante o tempo que andei com vocês, me chamaram de mestre, ou de rabi e Senhor. Sim, eu o sou. Só ali ele confirmou que era o Senhor, porque antes ele só aceitava a ideia de mestre. Então, o que ocorre? Por que é importante isso? O João morre 3 anos antes dele. O João tem passagem que diz que ele está gritando ao êxodo, está falando ao êxodo, está falando aos espíritos. O João Batista vai aos espíritos mortos e ele vai falar: o homem chegou, Jesus está aí, arrependa-se, tem condição, vocês vão voltar. Jesus prepara as mulheres e os homens para receber esses filhos, com os problemas que vierem. E Jesus então vai ao inferno, chamado inferno, desceu ao inferno no 3º dia e tal. Ele vai e dá oportunidade para todos aqueles que quiserem nascer de novo, ter oportunidade. Porque antes, na ideia do grego, do Hades, você morreu, você ficava preso. O Hades não deixava ninguém sair. Jesus liberta isso. Então, a partir dali, nasce. Isso faz nós entendermos, até hoje, por que nascem pessoas, às vezes, tão agressivas, estão com tanto problema, continua a mesma coisa. Por que nascem? Porque por bondade divina, essas pessoas estão tendo oportunidade. É amor próprio, é amor total do Pai, de Cristo, de todos aqueles de boa vontade. Uma mãe e um pai, quando recebe um filho, mesmo com problemas, e tem muitos, e essa fase tem muitos, e deve ter muito mais ainda, é preciso entender que elas são pessoas especiais, que vêm trazer essa criança, seja ela por uma deficiência ou alguma coisa, para crescer, para ajudar, aproveitar a oportunidade. Então, todas as pessoas, não importa, porque não teria paz uma mãe e um filho aprontou alguma coisa e saber que ele nunca vai ter oportunidade. Claro que vai ter, todos vão ter, da forma que achar, que vier, da forma que é justo no processo natural de evolução. Muito obrigado a todos, muita paz a todos e até uma próxima. Nós te agradecemos muito pelas suas explicações, foi maravilhoso e vamos aguardar a próxima, se Deus quiser, né? Então nós vamos continuando aqui com o nosso trabalho, vamos para as nossas vibrações. As vibrações são doações de amor em favor de todos aqueles que se encontram necessitados. Aliás, que o nosso planeta Terra hoje, carência de muitos matizes, se apresentam. Então nós vamos rogando para que, através desta união de pensamentos, possa formar um feixe de luz muito grande e que os benfeitores espirituais possam direcionar àqueles que mais necessitam. Sejam eles enfermos do corpo, enfermos da alma, aqueles que perambulam pelas ruas, para que encontrem forças para se reerguerem, por todos os lares, especialmente os lares que se encontram em desajustes, onde existe a carência do respeito, do amor e também do alimento para o sustento da organização física. Vamos pedindo por todos os enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma, para que recebam o medicamento espiritual que possa aliviar estas dores. E vamos pedindo ainda por todos os governantes, para que, como toda a humanidade, tenham consciência das suas responsabilidades, dos seus deveres, para que nós possamos nos ajustar de uma melhor forma, procurando vivenciar os ensinamentos do Senhor Jesus, para que possamos assim
cumprir com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades e estar em melhores condições para servir ao Senhor Jesus. Pedimos também por todos os frequentadores desta casa de Irmã Lina, onde quer que se encontrem neste instante, que possam também serem amparados, auxiliados nas suas necessidades. Por todos os nomes registrados nos cadernos sobre a mesa, que esta espiritualidade possa passar em revista, levando o lenitivo a cada um deles, para que assim recebam também tudo aquilo que melhor convém a cada um. E vamos deixando uma vibração para que o plano espiritual possa direcionar àquele que mais necessitar neste instante, seja ele encarnado ou desencarnado, que assim seja. E nós vamos nos mantendo ligados em pensamento, vamos mentalizando a figura luminosa do Senhor Jesus e vamos acompanhar a glória que irá direcionar o passe coletivo para que nós possamos receber ainda mais todos estes benefícios celestes que serão trazidos aqui neste instante. Graças a Deus. E assim, neste momento, vamos pensar em Jesus, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, na certeza e na confiança de que dos laboratórios divinos da natureza estamos recebendo tudo aquilo que necessitamos para o corpo, para o espírito, na certeza, Senhor, e na confiança da Sua presença junto de nós. Todos os trabalhadores da nossa casa, vamos recebendo essas bênçãos de luz, de paz, de amor e de cura. E assim sendo, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair na tentação, livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Irmã Lina e todas as fraternidades do plano espiritual que aqui se fizeram presentes, por mais este encontro do Evangelho, que possamos sair daqui levando no nosso coração uma esperança maior, uma fé, uma confiança, uma luz que possa nortear os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, direcionando sempre para o caminho do bem e o caminho da verdade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos e aguardamos carinhosamente na próxima semana.